Qual é o melhor investimento? Essa é a pergunta que eu mais escuto em minhas reuniões. O melhor investimento é aquele que te entrega o melhor resultado financeiro e o máximo de segurança. Você conhece alguém que quebrou investindo em imóveis? Com certeza não, porque não existe quem investe em imóveis e que quebre, que perca dinheiro. Só existem duas formas de nos tornarmos ricos. A primeira forma é através do empreendedorismo. É você criar coragem contra tudo e contra todos, com impostos elevadíssimos no nosso cenário atual brasileiro, com mão de obra, com folha de pagamento, com vários custos, e você ter coragem de empreender. E se essa sua empresa der certo, você com certeza vai ter uma alavancagem. Então a gente considera o empreendedorismo uma possibilidade de enriquecer, porém com um risco elevadíssimo. A segunda possibilidade é através do mercado imobiliário. Você certamente conhece aquele senhor ou aquela senhorinha que vive de renda de aluguel. Essa pessoa começou a investir em imóveis há 15, 20, 25 anos atrás e hoje ela tem uma tranquilidade e uma segurança financeira de saber que todo mês ela tem aquela renda passiva desses imóveis. Eu não conheço ninguém que ficou rico através de investimento, porque 1% ao mês não vai te tornar rico. Então, quando nós investimos o nosso dinheiro, na verdade nós estamos fazendo o dinheiro trabalhar para vencermos a inflação, mas não para ficar rico. Só se fica rico empreendendo ou investindo no mercado imobiliário. Wesley, eu não tenho aptidão para empreender ou eu já sou empreendedor, eu preciso aprender a investir no mercado imobiliário. Como que eu faço? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as possibilidades. A possibilidade número 1 é comprar um imóvel à vista. Você vai ter que se capitalizar, juntar esse dinheiro e utilizar ele na compra do imóvel. Então, vamos fazer uma análise, por exemplo, de um imóvel de 500 mil reais. Se você está comprando um imóvel de 500 mil reais, significa que esse dinheiro provavelmente está aplicado. Com a nossa taxa Selic atual e com a nossa taxa DI atual, provavelmente esses 500 mil estão rendendo 1% ao mês, ou seja, te entrega 5 mil reais todo mês. E você tem liquidez. O que significa isso, Wesley? Se você quiser pegar esse dinheiro, você pode ir lá e sacar ele ou transferir ele para uma outra conta. A partir do momento que você compra um imóvel de 500 mil, você perdeu a liquidez. A liquidez agora ela se refere à venda de um imóvel, que pode ser feita em dias ou em anos, não tem como ter previsibilidade sobre isso. E a rentabilidade de um imóvel hoje, se considerarmos um aluguel tradicional, gira em torno de 0,5%. Ou seja, você tinha uma receita de 5 mil, agora você passa a ter uma receita de R$ 2.500. Você tinha uma liquidez imediata, agora você perdeu essa liquidez imediata. Então, no meu ponto de vista como especialista, não faz sentido comprar um imóvel à vista. A segunda forma é através do financiamento imobiliário, aquele financiamento tradicional que nós fazemos lá na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no BRB, né? Para você fazer um financiamento hoje, considerando a compra de um imóvel de 500 mil, você vai ter que dar uma entrada. Então vamos fazer uma simulação. Você tem 150 mil, utiliza ele de entrada e financia os 350 mil restantes. No final desse contrato, você vai ter pago 1.212.000, ou seja, 739 mil reais de juros. Você pegou 350 mil para pagar 739 mil reais de juros. Não faz sentido financiar. Você está jogando o seu dinheiro fora e o banqueiro, o dono do banco, está enriquecendo. Não faz sentido. A terceira possibilidade é o consórcio. O consórcio ele é uma ferramenta extraordinária, porém, quando é feito com estratégia e de uma maneira correta em relação àquela aquisição. Muitas pessoas têm uma experiência muito ruim com o consórcio. Por quê? Porque o consórcio não foi feito um planejamento, não foi escolhido um grupo, não foi desenhada uma estratégia e essa pessoa acaba cancelando o consórcio. E quando você cancela o consórcio, você vai ter utilizado o pior produto do mercado financeiro. Por quê? Porque tudo que você aportou durante aquele período no consórcio fica travado na administradora. Você só vai conseguir reaver esse recurso lá no final do grupo ou se o seu número de cota for sorteado. Então, é um risco danado de você perder dinheiro se você não souber fazer a utilização do consórcio. Porém, o consórcio é o único instrumento do mercado que consegue te possibilitar um crescimento, uma alavancagem de patrimônio, mesmo sem você ter dinheiro. Então, é a única forma que você tem de ficar rico, milionário ou multimilionário, é o consórcio. Porque é você utilizar um pequeno pedaço de capital para construir um grande volume de patrimônio. Quais são as vantagens e desvantagens do consórcio? Primeira coisa, a vantagem, o custo efetivo.
O custo efetivo do consórcio comparado ao do financiamento ele é muito menor. Ele é um instrumento de alavancagem, como eu acabei de dizer, e ele tem uma quitação, um prazo reduzido de finalização de contrato. Então você quita ele muito mais cedo do que um financiamento. Qual é a desvantagem do consórcio, Wesley? Ele não é imediato. O consórcio é um planejamento de médio a longo prazo. E se você cancelar, ele vai se tornar o pior produto que você utilizou dentro da sua estratégia financeira, né? Então, uma coisa aqui que a gente pode conversar, fazer um parênteses falando de América Latina e principalmente de Brasil, o consórcio ele não é imediato. E é exatamente por esse motivo que tantos brasileiros não gostam do consórcio. Porque o brasileiro tem um perfil como imediatista. O brasileiro passa 11 meses sem pisar na academia, quando falta um mês para o verão, ele corre para a academia, toma testosterona, trembolona, faz dieta maluca, porque ele acha que em um mês ele vai construir o corpo perfeito do verão. Não é assim que funciona, nem para o seu corpo e nem para a sua vida financeira. A gente tem que ter uma consciência e fazer planejamento. Quando você vê uma pessoa que tem um corpo todo escultural, essa pessoa tem anos ou meses que ela vem comendo bem, se alimentando bem e fazendo um bom planejamento para atingir aquele objetivo. E na vida financeira não é diferente, é exatamente assim que funciona. É um processo. A gente tem que tomar cuidado porque o brasileiro, com essa questão de imediatismo, ele acaba caindo em golpes. As pessoas chegam prometendo estratégias mirabolantes, resultados extraordinários, e isso não acontece e a pessoa acaba caindo em golpe. Então, o primeiro ponto é buscar uma pessoa, uma empresa que te dê uma assessoria com uma estratégia adequada e uma coisa factível, sem nada mirabolante, porque provavelmente você pode estar caindo num golpe, ok? Então, vamos fazer aqui uma análise fazendo um comparativo entre o consórcio e o financiamento, que geralmente é o mais comum quando as pessoas vão adquirir um bem. Se a gente considerar um financiamento de R$500 mil, num prazo de 30 anos, financiado na Caixa Econômica Federal, você vai pegar aí uma parcela inicial de R$8.600 aproximadamente. Se você fizer um planejamento com esses mesmos R$500 mil de compra num consórcio, você vai quitar em 15 anos, que é metade do prazo da Caixa, de 30, e você vai começar com uma parcela de R$2.755. Ou seja, vai sair mais barato, vai te impactar menos mensalmente no valor de parcela e você vai quitar na metade do prazo de um financiamento. Então é a melhor estratégia para adquirir um imóvel. Wesley, o consórcio pode ser um investimento? Com toda certeza. Vamos fazer um comparativo entre o consórcio e a previdência privada, que é um produto muito utilizado também pelos brasileiros. Imagine que você acaba de contratar uma previdência privada e essa previdência ela tem uma duração de 15 anos. E que a projeção no final é de você acumular R$500 mil nessa previdência. Você vai aportar mensalmente R$1.300 durante esses 15 anos. Beleza. Eu, ao invés de fazer essa previdência, eu resolvi fazer um consórcio imobiliário, que vai ter o mesmo prazo de 15 anos, no final eu vou ter os mesmos R$500 mil e mensalmente eu vou aportar os mesmos R$1.300. A diferença é que um produto é consórcio e o outro produto é a previdência privada. Olha que interessante. Na previdência privada, você vai ter que aportar os R$1.300 todos os meses até o último dia lá para inteirar os 15 anos. No consórcio, não. Wesley, por que no consórcio não? No consórcio, você vai aportar os R$1.300 até o dia que a sua carta contemplar. Vamos imaginar, sendo bem conservador mesmo, que a sua carta contemple na metade, com 7 anos e meio, que é muito factível, tá? Com 7 anos e meio, você recebeu um cheque para comprar um imóvel de R$500 mil, de R$500 mil. O que você vai fazer? Vai comprar esse imóvel, vai colocar um inquilino para dentro desse imóvel e com o dinheiro que você vai receber mensalmente do aluguel desse imóvel, você vai conseguir terminar de pagar essas parcelas restantes. Ou seja, você vai alavancar os mesmos R$500 mil, mas vai ter gasto metade do recurso, porque a outra metade foi bancada pelo próprio inquilino. Então, o consórcio ele te traz uma capacidade de alavancar, de potencializar o seu dinheiro. Vamos fazer uma segunda estratégia. Imagine que você vai contratar uma carta de consórcio. E aí eu faço um grande parênteses aqui para você que está pensando em contratar um consórcio. Wesley, por que eu não devo contratar com o gerente do meu banco ou com o vendedor de consórcio da administradora X, Y ou Z? Simplesmente pelo motivo que essa pessoa está pensando nela, não em você. O gerente do banco precisa bater a meta. Então ele vai te vender o consórcio porque ele precisa atingir os desafios dele mensais em relação a resultado.
O vendedor de consórcio, ele quer te vender porque ele precisa da comissão. Então, efetivamente, eles não estão procurando a melhor estratégia ou o melhor produto. Eles estão procurando resolver a demanda deles. Quando você contrata, por exemplo, um consórcio aqui dentro da Macan, onde nós somos uma empresa de planejamento financeiro, o nosso objetivo é tornar o consórcio uma ferramenta para te tornar mais próspero. Então a primeira coisa que a gente faz é analisar aonde nós vamos fazer esse consórcio. Se vai ser feito no Santander, no Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil, ou se vai ser feito na Bancorbras, na Porto Seguro, na HS, na Âncora. Nós vamos analisar para você qual é o melhor cenário, qual é o menor custo efetivo, aonde você vai obter o melhor lucro e o mais importante, aonde nós vamos conseguir acelerar o seu processo de contemplação. Wesley, você promete quando eu vou ser contemplado? Não, é crime quem promete contemplação no consórcio. O Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, considera crime quem faz isso. Você responde criminalmente. O consórcio ele tem uma projeção, são dados estatísticos. Então não caia nesse golpe de promessa de contemplação. Agora, existe sim a possibilidade de você desenhar uma boa estratégia e aumentar muito as estatísticas para você buscar essa contemplação. Então hoje aqui dentro, por exemplo, da Macan, os nossos clientes, eles têm uma média de contemplação ali entre o segundo e terceiro ano, que é muito rápido, né? Quanto tempo você demora para levantar R$1 milhão? Talvez uma vida inteira e você nem consiga. Se em 3 anos você tiver um cheque de R$1 milhão pronto para comprar o seu imóvel, você vai ter transformado a sua vida financeira e patrimonial. Você se tornou uma pessoa milionária em 3 anos. Então isso é factível com uma boa estratégia. Vou dar um exemplo aqui para vocês na prática. Imagine que nós vamos fazer uma contratação daquela carta de R$500 mil para comprar aquele mesmo imóvel que nós analisamos, seja para comprar à vista ou seja para financiar, mas nós vamos escolher o consórcio. Você sabia que existem alguns grupos de algumas administradoras no mercado que na hora que eu vou fazer a contratação, eu consigo lá no sistema, mexer no sistema e colocar você para pagar metade da parcela? Esse é o primeiro ponto. Muita gente nem sabe que isso existe. Então aqui nós vamos escolher o grupo adequado e nós vamos mexer no sistema para colocar você para pagar metade da parcela. Exemplo, uma parcela de R$500 mil você pagaria em torno de R$2.792 em uma administradora. Nós vamos entrar no sistema dessa administradora e nós vamos colocar para você pagar R$1.396 ao invés de R$2.800. E aí nós iremos começar esse planejamento. Wesley, mas se eu estou pagando metade, e a diferença desse dinheiro? Como é que fica isso? O dia que você for contemplado, a administradora vai recalcular o seu saldo devedor e ela vai esparramar daquele momento para frente o que você deixou de pagar até aquele dia. Então nós vamos diluir isso para as parcelas futuras, porém já estaremos com o imóvel. Pois bem, contratamos uma carta de R$500 mil, escolhemos o grupo, desenhamos a estratégia e iniciamos o seu planejamento. 5 anos depois, a sua carta foi contemplada. Estou passando, inclusive, da média de contemplação nossa. Estou sendo mais conservador ainda. 5 anos depois, quando você foi contemplado, nós resolvemos fazer uma reunião para decidir o que fazer com esse crédito. Temos 2 alternativas. Alternativa 1. Podemos vender essa carta e ganhar um lucro na venda dessa carta. Exemplo, você gastou ali 80 e poucos mil reais durante esses 5 anos e você pode vender essa carta por R$150 mil. Você mais que dobrou esse patrimônio. Agora, se você quiser comprar um imóvel, que é uma estratégia que eu super recomendo, nós podemos pegar essa carta de R$500 mil, dividir ela em 2 cheques de 250. Wesley, peraí, eu contratei uma carta de 500. Como é que eu posso separar esse crédito? Com você tendo uma boa assessoria, nós conseguimos fazer essa distribuição de crédito e comprar até mais de 2 imóveis, se for o caso. Então, nesse primeiro momento, eu divido esse cheque. Wesley, por que dividir em 2 imóveis e não comprar um imóvel de R$500 mil? Porque quando você compra imóveis de menor valor, você tem mais liquidez. É mais fácil de alugar, é mais fácil de vender e você pode fazer uma coisa super inteligente, que é pulverizar esse planejamento. É comprar um imóvel em João Pessoa e comprar um imóvel em São Paulo, um flat em São Paulo. Em João Pessoa você tem uma valorização imobiliária, em São Paulo você tem outra. Então você acaba ganhando mais por estar pulverizado. Nesse momento que você vai comprar esse imóvel, nós iremos te ajudar, te auxiliar a fazer a compra inteligente. O que é comprar inteligente, Wesley? É a gente saber negociar. Se eu tenho um cheque de 250 mil para fazer a compra de um imóvel, eu consigo comprar um imóvel de 320 mil reais. Wesley, mas espera aí, a gente está falando de uma diferença de 70 mil reais.
Da mesma forma que o brasileiro é imediatista para comprar ou para chegar no verão com o shape, ele também é imediatista para vender. Tem muita gente vendendo imóvel no mercado que está sendo cobrado pelo agiota, pelo banco, pela sogra. Tem gente que está se separando e que precisa fazer logo a divisão dos bens e vai vender mais barato. O que nós temos que fazer é procurar um imóvel de oportunidade e fazer uma boa proposta. Nesse cenário, nós vamos comprar 2 imóveis de 320 mil reais. Ou seja, nós transformamos um patrimônio de 500 mil em 640 mil reais. Nós já tivemos um lucro de cara de 140 mil. Nesse momento, nós temos 2 imóveis. Vamos pensar no pior cenário. O pior cenário é nós alugarmos esse imóvel a 0,5%. A 0,5%, nós teremos aí uma renda mensal sobre cada um dos imóveis de R$ 1.600. Se somarmos as duas, vai dar R$ 3.200 de renda sobre esses imóveis. Lembra da parcela que você estava pagando R$ 1.397 na metade? A partir de agora você vai ter que pagar a parcela cheia, vai ter que recalcular o seu saldo devedor. Sua parcela vai estar aproximadamente em torno de R$ 3.000. A sua receita dos aluguéis é de R$ 3.200. Vai ser suficiente para você pagar a parcela e ainda vai te sobrar um pouquinho de dinheiro. Esse é o pior cenário para você comprar um imóvel e colocar ele para se pagar. Qual é o melhor cenário, Wesley? É nós mobiliarmos esse imóvel, prepararmos ele para um Airbnb, e nesse Airbnb nós vamos buscar pelo menos 1% ao mês. Com 1% ao mês você vai estar fazendo R$ 6.400 de renda recorrente. Se a parcela é de 3, você vai ter mais de R$ 3.000 sobrando e vai ter um imóvel se pagando, né? Esse instrumento nós denominamos de alavancagem financeira com recurso de terceiros. O recurso de terceiro, no caso, é o inquilino. O inquilino, seja ele de um aluguel tradicional ou de um aluguel por temporada, vai te trazer recurso para você bancar essa operação. Wesley, e agora? Eu já tenho um inquilino, já está me gerando renda, e o que eu faço agora? O que você vai fazer, meu caro? Você vai repetir essa operação, vai contratar uma nova carta, aguardar a contemplação, comprar um outro imóvel e fazer que isso se torne cíclico. Dessa forma, daqui a 15 anos, 20 anos, você vai ter vários imóveis praticamente quitados, gerando renda recorrente, para quando você chegar no momento de aposentadoria, não ter que se preocupar em trabalhar e não ter que se preocupar em depender de ajuda de ninguém. Você vai construir a sua liberdade financeira. Para encerrar, eu gostaria que você refletisse sobre a realidade do nosso país. Você sabia que hoje apenas 1% da população chega na fase de aposentadoria com independência financeira? Pois é, imagine você estar fazendo parte desse 1%. Você chegar no momento de aposentar e ter vários imóveis gerando renda recorrente para você e trazendo tudo aquilo que a gente quer. Um investimento que nos rentabilize e que nos traga o máximo de segurança. Não há nada mais seguro do que você investir o seu dinheiro em um imóvel. E se você quer ter a melhor consultoria para poder começar esse planejamento, clique no link abaixo, marque a sua reunião pode ser diretamente comigo ou um de nossos especialistas. Então, nós estamos aqui à disposição para ajudar você a construir a sua liberdade financeira.